Olá, caçulo. Olá, senhorita. Pensou que a aula não ia sair, não era abestado, abestalhado. Pois tá aí, vamos lá. O tema é Revolução de 30. Vou fazer uma explanaçãozinha rápida sobre a Revolução de 30. Aí depois eu abordo a questão da ideia de revolução no nosso cotidiano, tá bom? Vamos lá? É o seguinte, a Revolução de 30 essencialmente foi a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Ele chega ao poder e acaba com toda aquela estrutura da República Oligárquica. Se não, vejamos. Foi o que eu acabei de falar, né? Veja bem, a Revolução de 30, ela acaba com o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite, o voto de cabresto, a comissão verificadora de votos e instaura uma nova forma de governo, que é a Era Vargas. A industrialização, a lei de proteção ao trabalhador, um sistema de votação mais eficiente, que hoje a gente conhece só como TRE, TSE, certo? Isso foi a Revolução de 30, representou na prática o declínio de uma forma de governo, a República Oligárquica, e uma nova forma de governar, o varguismo, certo? Isso foi a Revolução de 30 em linhas gerais. Agora vejamos um pouco a ideia de revolução, certo? Veja bem, a revolução não é uma ideia da história, do passado, ela é bem do nosso cotidiano. Preste atenção, quando você muda de uma escola para outra, muitas vezes a gente passa por uma revolução. Quando você sai do ensino médio e entrar na universidade, provavelmente será uma revolução. Quando você tem o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada, muitas vezes ocorre também uma revolução. Mas a ideia nisso tudo, que fica implícita, e eu quero chamar a atenção aqui, é que as mudanças provocadas, elas só são percebidas depois, muito tempo depois, certo? A primeira grande ideia que eu quero que você foque, olhe para mim, olhe, preste atenção, eu quero que você foque bem. As transformações causadas por uma revolução, elas só são percebidas muitas vezes a médio e a longo prazo, tá? A industrialização, a lei de proteção ao trabalhador, certo? A ampliação do direito de voto, ela só foi instalada, essas inovações, essas grandes mudanças, aos poucos durante aproximadamente 15 anos, certo? Muito bem. Você entra na universidade, passa um período, 2, 3, passa 4 períodos e não percebe muitas mudanças. É porque as mudanças provocadas por uma revolução, elas só são sentidas a médio e longo prazo. Repetir, não foi? Agora eu quero repetir uma outra ideia que nós conversamos sobre ela na sala de aula. Que ideia é? É a ideia de que hoje é melhor do que ontem e que amanhã será melhor do que hoje. Essa falsa concepção. Como assim, professor? Olhe para mim, olhe. Preste atenção, caçulo. Olhe para mim. Veja bem, muitas vezes as revoluções, elas não melhoram as coisas, elas pioram. Exemplo, a proclamação da República. Segundo exemplo, é a chegada dos militares ao poder em 1964, que é chamada de Revolução Redentora. Então, a segunda grande ideia que eu quero explicitar aqui é a ideia do progresso. Nem sempre o que vem depois é melhor do que tinha antes. Eu vou repetir. O que vem amanhã não significa que será melhor que hoje. O que temos hoje não significa que foi melhor do que ontem. Então, vou repetir duas ideias implícitas. Quais são as duas ideias? As mudanças provocadas por uma revolução, elas demoram a ser sentidas. Até as revoluções individuais, as revoluções interiores, a perca de um parente, certo? Segunda ideia, é a falsa ideia de que nós vivemos um processo contínuo de melhoria. Isso é uma ideia profundamente equivocada.
A ideia de que achamos que o amanhã é melhor do que hoje. O que nós estamos vivendo hoje é melhor do que ontem. Certo? Ok? Voltando aqui, que o príncipe Vicente acordou ali. Aí a gente teve que fazer uma ediçãozinha. Muito bem. Eu apresentei ideias gerais, né, sobre a Revolução de 30. Agora vamos para as características mais básicas. Tudo gira em torno da disputa eleitoral em 1930, onde nós tínhamos de um lado São Paulo e 17 estados da federação contra 3: Rio Grande do Sul, Paraíba, o Nordeste representado pela Paraíba, e Minas Gerais. Ou seja, as eleições de 1930 foi uma outra ruptura no café com leite. São Paulo ficou de um lado e Minas do outro. Ok? Nós devemos lembrar que isso já ocorreu uma vez, a chamada Campanha Civilista de 1910. A Campanha Civilista de 1910 era a eleição de Hermes da Fonseca versus Rui Barbosa. São Paulo apoiava Rui Barbosa e Minas Gerais e Rio Grande do Sul apoiou Hermes da Fonseca. Então, o que é que eu estou lhe dizendo? Que essa separação do café com leite, que o café com leite é São Paulo e Minas unidos, ela já havia ocorrido uma vez. Ocorreu na chamada Campanha Civilista de 1910. São Paulo apoiou Rui Barbosa e Minas apoiou Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca saiu vitorioso. Você olha aqui no slide comparativo. Agora vamos na Revolução de 30, vamos repetir. Nas eleições de 1930, né, onde ocorreu essa grande mudança, São Paulo estava de um lado, apoiando um candidato chamado Júlio Prestes, e do outro lado estava Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, apoiando Getúlio Vargas. Ok? Então, o que foi que eu acabei de lhe dizer? Foi comparar. Eu comparei que ocorreu uma ruptura anteriormente, em 1910, certo? Chamada Campanha Civilista. Eu estou comparando a Campanha Civilista com a campanha de 1930, certo? Onde São Paulo ficou de um lado, Minas do outro. Bem, eu acho que já destaquei bem isso. Agora, o que eu queria destacar era o seguinte: nas eleições de 1930 acontece o seguinte: o café ele estava em crise. Aí o atual presidente da República, Washington Luiz, resolve quebrar o acordo do café com leite. O Washington Luiz era ligado a São Paulo e deveria indicar um candidato mineiro, só que não o fez. Indicou um candidato ligado a São Paulo chamado Júlio Prestes. O que foi que o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, fez? Detalhe, nessa época, o governador é chamado presidente. O presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, tentou uma candidatura de conciliação. Seria a candidatura Getúlio Vargas e João Pessoa. Aquela candidatura em que, não, pois já que você não quer continuar com o café com leite, apoiando um candidato mineiro, então nem um candidato de Minas e nem um candidato de São Paulo. Nem Júlio Prestes e nem um candidato mineiro. Vamos lançar a candidatura do senhor Getúlio Vargas. Foi o que o presidente de Minas Gerais fez. Detalhe, isso já havia ocorrido uma vez. A eleição de Epitácio Pessoa foi um candidato que eu chamei de conciliação. Nem um candidato ligado às elites mineiras e nem um candidato ligado às elites paulistas. Só que dessa vez, o atual presidente da República, ligado a São Paulo, o Washington Luiz, não aceitou. Não aceitou um candidato que não fosse ligado ao café com leite. Ok?
Então, vejamos aqui esse mapa mental verdinho aqui. Nós temos Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, apoiando Getúlio Vargas e João Pessoa. E contra São Paulo e 17 estados, apoiando Júlio Prestes. Eu botei aqui o nome dos vices, mas é mais preciosismo. Vejamos aqui. Tudo gira em torno dessa eleição. É esse processo eleitoral aqui. São Paulo vence as eleições. Okay? Ele vence as eleições em março de 1930. E o grupo derrotado, chamado Aliança Liberal, que eu vou abordar já, não aceita a derrota. Mesmo antes da eleição, o grupo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba já articulava, em caso de derrota, derrubar São Paulo do poder. Essa derrubada de São Paulo do poder, se São Paulo vencesse as eleições, ficou sendo chamada Revolução de 30. Muito bem. Feita essa abordagem sobre as eleições de 1930, eu queria passar para as causas ou motivos, certo? As causas ou motivos, que são muitos. Eu procurei, detalhar bem. Eu vou citar as causas aqui e passo a abordá-las uma a uma. A primeira causa é a crise do café brasileiro. A segunda é esse atrito entre São Paulo e Minas Gerais, que eu já, de certa forma, já falei um pouco. A terceira causa é a oposição unida e articulada com outros grupos, chamada Aliança Liberal. O quarto motivo é o elemento diferenciador de tudo. Os políticos de oposição a São Paulo buscam o apoio dos militares, chamados de tenentes. E, por último, o último motivo é a morte de João Pessoa, que é o vice de Getúlio Vargas. Na época, ele, representante da Paraíba, era governador da Paraíba, lembrando, governador, na época, chamado presidente. Certo? Então, são esses 5 motivos: a crise do café, o atrito entre São Paulo e Minas, a formação da Aliança Liberal, o apoio dos militares ou tenentes e a morte de João Pessoa. Agora eu passo a abordar um a um. Vamos detalhar agora os motivos que levaram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba derrubarem São Paulo do poder depois das eleições no início de 1930, certo? Vamos devagarzinho. A crise do café. Veja bem, Washington Luiz deveria ter apoiado um candidato mineiro. Por que não fez? Porque o Washington Luiz, ele acreditava, sinceramente, que o melhor pessoa para substituí-lo seria um paulista, Júlio Prestes. Por que Júlio Prestes? Porque Júlio Prestes demonstrou bastante habilidade como presidente de São Paulo. Júlio Prestes, ele transformou o Banco do Estado de São Paulo, chamado Banespa, num banco de empréstimos para os cafeicultores, certo? Outra coisa, Júlio Prestes era um defensor ferrenho da cafeicultura. Esses são os 2 principais aspectos que fez o Washington Luiz preferir Júlio Prestes a um candidato mineiro como Antônio Carlos de Andrade. Ok? E é importante nós lembrarmos que a crise do café é o seguinte: 70% das exportações brasileiras era o café. Outro aspecto, havia uma superprodução de café. O Brasil produzia mais café do que as pessoas consumiam na Europa e nos Estados Unidos. Outro aspecto relacionado à crise do café: o estado de São Paulo
até então presidido por Júlio Prestes, tinha um estoque enorme de café acumulado. Isso tudo gira em torno de um aspecto chamado política de valorização do café, que foi o quê? Foi tornar o café um produto um pouquinho mais caro para que os cafeicultores brasileiros lucrassem mais. O café se tornando mais caro, surgiram outros concorrentes, como a Venezuela, por exemplo. Né? Então, essa política de valorização do café foi surtindo um efeito negativo na cafeicultura brasileira. Por quê? Porque fez com que surgissem outros produtores internacionais. Ok? Então, o primeiro motivo é a crise do café. Que crise era essa? O Brasil produzia muito mais café do que as pessoas consumiam. Havia um estoque muito grande de café guardado em São Paulo. E os dois maiores produtores eram São Paulo e Minas. Embora o nome seja Café com Leite, Minas era o segundo produtor de café. Ok? Agora, eu passo a detalhar um pouco mais o atrito entre São Paulo e Minas Gerais, que de certa forma eu já falei, certo? Que era o quê? O Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro. O Washington Luiz é da elite paulista. Lembre da política do café com leite. Um paulista governa 4 anos e aí apoia um candidato mineiro. Esse candidato mineiro governa 4 anos e apoia um candidato paulista. Essa alternância entre São Paulo e Minas é o café com leite. Por essa alternância, era a vez de Washington Luiz, das elites paulistas, apoiar um candidato mineiro. Mas não fez, preferiu apoiar Júlio Prestes devido à crise do café. Esses dois aspectos foi a causa central da Revolução de 30, do fim da República Oligárquica. A crise do café e o desentendimento entre São Paulo e Minas. Ok? Agora a gente passa a um terceiro aspecto. Que terceiro aspecto é esse? A oposição se organiza. A oposição, ela fica unida. Aquele velho ditado: unidos ficamos fortes, desunidos ficamos fracos. A oposição se uniu em 3: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Ok? Esse é o terceiro motivo. Ok? Terceiro motivo. Muito bem. Agora vamos abordar alguns detalhes dessa união das oposições. Por exemplo, quem foi que liderou a união das oposições? Foi Minas Gerais. Minas Gerais quem tomou a iniciativa de formar um grupo de oposição chamado Aliança Liberal. O grupo de oposição se chama Aliança Liberal. Quem organizou esse grupo de oposição? Minas Gerais, na figura do presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos. Ok? Muito bem. Outro aspecto. E Getúlio Vargas, que era o candidato da Aliança Liberal. O que foi que ele fez nesse período antes da eleição, durante a eleição, no pós-eleição? Sabe o que foi que o Getúlio Vargas fez nesse período todo? Disfarçou, dissimulou, procurou enganar o Washington Luiz. Ele disfarçou que estava organizando a derrubada de São Paulo, estava organizando um golpe de Estado. Ele procurou o tempo todo dissimular que estava organizando a derrubada de São Paulo. Quem organizou tudo foi o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, e a figura de um cara do Rio Grande do Sul chamado Oswaldo Aranha. Foram os dois grandes interlocutores, ok? Oswaldo Aranha e o presidente de Minas Gerais. Um detalhezinho assim que é besta, mas nesses tempos de tecnologia, como é que se dava a comunicação? Ela se dava de duas formas: telegrama e radiograma. Telegrama é um bilhete com menos de 5 palavras, curtíssimo, certo? E o radiograma é o telegrama falado pelo locutor
curto, é uma mensagem cifrada. Era assim que as comunicações se davam, com medo de serem interceptadas. Ok? Muito bem. Então, eu acabei de comentar a formação da Aliança Liberal. Formação do grupo de oposição. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Professor, e a Paraíba? A Paraíba, ela articulou com o Nordeste inteiro. Quem liderou o Nordeste todo na derrubada de São Paulo foi a Paraíba. Como é que eles faziam? Eu vou lhe antecipar lá no final, mas lhe digo desde já que eles procuravam os grupos de oposição. O grupo de oposição em São Paulo era chamado Partido Democrático. Eles procuravam os grupos de oposição aos líderes regionais. Ok? Muito bem. Nós chegamos agora ao quarto motivo da Revolução de 30. E talvez seja esse o grande diferenciador. Como assim? O que fez dar certo a derrubada de São Paulo ao poder. Vamos voltar aqui à campanha civilista. Certo? São Paulo de um lado, Minas do outro. Por que um tentou derrubar o outro? Em 1910. Rui Barbosa perde, Hermes da Fonseca ganha. Por que um não derrubou o outro pós-eleição? Porque não havia participação dos militares numa tentativa de derrubada. Logo porque quem ganhou a campanha civilista em 1910 foi o militar, o Hermes da Fonseca. Então, voltando, o que é que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que o elemento que fez toda uma diferença foram os militares, chamados tenentes, os tenentistas. Esse pessoal foram eles quem fez todo o diferencial. Então, vamos voltar. Se eu disse anteriormente que a crise do café e a briga entre São Paulo e Minas causou a Revolução de 30, a participação dos militares foi um outro elemento decisivo. Os tenentistas. Certo? Muito bem. Quem é esse grupo dos militares? Primeira coisa, eles eram anti-café com leite. Eles tentaram derrubar o café com leite 2 vezes. São as chamadas 2 revoltas tenentistas, em 1922 e 1924. Segundo aspecto, os militares, esses tenentistas, eles tinham experiência em tentar derrubar o café com leite. E terceiro aspecto, esses militares que já haviam tentado 2 vezes derrubar o café com leite, eles tinham prestígio dentro do exército. Por que eles tinham tanto prestígio? Porque a campanha deles era fim do coronelismo, fim do café com leite, fim da política dos governadores, fim dos diversos votos fraudulentos, voto de bico de pena, voto de cabresto. Eles eram contra aquela contagem roubada, que o livro ele usa a palavra fraudulenta, de votos pela Comissão Verificadora de Poderes. Certo? Que hoje quem faz essa contagem de forma séria é o TSE e os TRS, que não por coincidência foi criado por Getúlio Vargas. Então, o que é que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe abordando o quarto grande motivo deles terem conseguido derrubar São Paulo, que é o apoio dos militares, o apoio dos tenentes. Esse grupo era o grupo mais motivado, mais animado, mais desejoso de mudança. Os políticos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, eles sempre muito desanimados. Não esperavam que pudessem conseguir derrubar São Paulo. Os militares não. Os militares era aquela galera que dava o ânimo, que acreditava. Só uma observaçãozinha final sobre os militares. Os militares tenentistas são os únicos militares nacionalistas. Depois que esse grupo se esvai, acaba ao longo da década de 50,
ao longo que eles abandonam o nacionalismo, digamos assim, os militares brasileiros, regra geral, deixam de ser nacionalistas. Observe que é uma colocação bastante polêmica que eu estou fazendo. Os tenentistas na década de 20, 30, 40, até o início da década de 50, eram nacionalistas. Depois deles, os militares brasileiros abandonam a bandeira do nacionalismo. A bandeira do nacionalismo entre os militares passa a ser só retórica, só da boca para fora, só para falar mesmo, só para dizer que é nacionalista, mas na prática não eram, ao contrário dos tenentes, extremamente nacionalistas. Muito bem, dito isso, eu vou abordar agora o último motivo da Revolução de 30, que é a morte do presidente da Paraíba, João Pessoa. Eu costumo dizer que a morte do João Pessoa é o acaso. Os políticos estavam muito desanimados. Aí o presidente da Paraíba, João Pessoa, o líder do Nordeste do grupo de oposição da Aliança Liberal, era o vice de Getúlio Vargas, é morto em Recife. E por incrível que pareça, na época, atribuíram a morte de João Pessoa à política nacional, que era culpa de São Paulo e de Washington Luiz, a morte de João Pessoa. Ele morre em Recife, leva tiros, né? E dá um impulso muito grande no ânimo dos políticos. Os políticos estavam desanimados e os militares muito animados, acreditando desde o princípio. A situação muda, os políticos se animam, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, o presidente de Minas Gerais, as oligarquias de oposição, eles se animam muito com a morte de João Pessoa. Até uma frase polêmica, sempre muito associada ao João Pessoa. João Pessoa, ele foi mais importante morto do que vivo. Por quê? Porque depois da sua morte, depois da morte de João Pessoa, animou bastante os políticos de oposição. E aí eu volto a focar no principal, nesse quesito morte de João Pessoa. É porque na época, a morte do João Pessoa foi associada à presidência da República, a Washington Luiz. Ele foi responsabilizado na época. Daqui que esse boato fosse desfeito, aí São Paulo já havia sido derrubado, a Revolução de 30 já havia ocorrido. Aí eu passo a fazer algumas observações sobre a morte de João Pessoa, certo? O que aconteceu? João Pessoa tinha um grupo de oposição muito forte na Paraíba, certo? Aí, para enfraquecer os seus opositores na Paraíba, ele divulgou cartas num jornal de seu opositor, cartas íntimas, cartas de João Dantas e de uma amante sua, uma professora. João Dantas fica muito revoltado com isso e ele aborda um restaurante em Recife, ele atira, ele mata. Por quê? Então, qual foi a causa da morte do João Pessoa? A causa de fato foi João Pessoa ter divulgado cartas íntimas de um opositor seu. Essa foi a causa central. Mas, como eu gosto de falar, a morte dele foi usada como desculpa. Responsabilizaram o governo federal, responsabilizaram São Paulo. E a morte dele foi uma verdadeira comoção na Paraíba, marca a história da Paraíba. Mudaram, inclusive, o nome da capital da Paraíba, que antes era Cidade da Paraíba, para João Pessoa. Outra coisa que muda é a bandeira da Paraíba. É uma bandeira que tem a palavra nego, do verbo negar. É porque quando São Paulo lançou a candidatura de Júlio Prestes, João Pessoa manda um documento oficial negando
o apoio da Paraíba à candidatura de Júlio Prestes. Ok? Então, se não vejamos, eu acabei de lhe abordar os 5 motivos básicos da Revolução de 30. A crise do café, certo? O café estava em crise antes mesmo da crise de 29. A crise de 29 ela veio só tampar o caixão do café. O café já estava numa situação terrível no Brasil. Aí a crise de 29 sepulta o café brasileiro. Ocorre mais ou menos ao mesmo tempo da Revolução de 30, a crise de 29. Segundo motivo, devido a essa crise, São Paulo e Minas, eles entram em atrito. Ok? Eles entram em atrito. Terceiro motivo, os opositores, eles se unem. Unidos, ficam fortes. É chamada Aliança Liberal. Quarto motivo, para mim, um dos mais decisivos, é a participação dos militares, os tenentistas. E o quinto, que eu acabei de falar, é a questão do acaso. A morte de João Pessoa, que deu uma motivação maior aos políticos opositores a São Paulo. Esses são os 5 motivos básicos da Revolução de 30. Agora eu passo a abordar o que você vê aí no slide, chamado outras características, que na prática são apenas alguns detalhes. Professor, na prática, como foi que ocorreu a derrubada de São Paulo ao poder? Veja bem, antes mesmo da eleição, Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba já se articularam, já se organizaram com grupos opositores em vários estados da federação. Eu sempre gosto de falar o exemplo de São Paulo. São Paulo tinha um grupo que era oposição ao Washington Luiz, oposição ao Júlio Prestes, chamado Partido Democrático. A Aliança Liberal busca o apoio do Partido Democrático. É muito nome para você lembrar. Eu só quero que você guarde o seguinte: a Aliança Liberal busca o apoio de grupos opositores às oligarquias dominantes. É isso. Segundo aspecto, na prática, como foi que essa revolução ocorreu? Veja bem, essa revolução ocorreu a Paraíba buscando controlar os quartéis militares, não só do exército, mas do que hoje a gente chama polícia militar, nos vários estados. Então, na prática, a Revolução de 30 foi buscar controlar os quartéis militares. Veja bem, no final da tarde de 3 de outubro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais controlaram os quartéis militares do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. E aí, na madrugada do dia 4, a Paraíba controla os quartéis militares da Paraíba e passa a buscar o apoio de quartéis militares, por exemplo, do Piauí, o 25BC, 25º Batalhão de Caçadores, e de São Luís, que é o 24º Batalhão de Caçadores. Então, na prática, foi o quê? Do dia 3 ao dia 27, se eu não me engano, é o pessoal da Aliança Liberal buscar o apoio e o controle das sedes militares. Porque quem é que poderia barrar a derrubada do poder? Eram os militares. Eram esses os militares. Só que os tenentes, eles já tinham muito prestígio. E isso facilitou muito o apoio dos militares em vários estados. Então, do dia 3, quando foi deflagrada o início da Revolução, até o final do mês, dia 27, se eu não me engano, até o dia 27, esse grupo, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eles buscam controlar as forças militares regionais. Muito bem. Agora eu vou lhe contar um detalhe assim, que eu achei muito interessante. Veja bem.
A Revolução de 30, ela começa dia 3 de outubro. As eleições, elas foram em março. Tá? As eleições que deu vitória a Júlio Prestes. Júlio Prestes era o vencedor, Getúlio Vargas e a Aliança Liberal perderam as eleições, foi no início de março. Ela começou a revolução, o movimento armado de controle dos quartéis começou dia 3 de outubro. Resumindo, na prática, a Revolução de 30 foi buscar o controle dos quartéis militares. Mas o que eu queria lhe chamar a atenção é que eles levantaram duas datas, 25 de agosto e 7 de setembro. Eles tentaram em 25 de agosto e desistiram. Remarcaram para 7 de setembro e desistiram. Parece desorganização, né? E realmente foi. Bastante desorganização. Mas ajuda o pessoal da Aliança Liberal. Por quê? Porque São Paulo monitorava isso. E o fato deles marcarem duas datas para o início do movimento de derrubada de São Paulo e desistir, passou a imagem de ampla ou total desorganização. O Washington Luiz ele não acreditava que a Aliança Liberal fosse conseguir derrubá-lo. Então, dizendo de outro jeito, eles tentaram em duas datas, 25 de agosto e 7 de setembro, e não conseguiram. Desarticulados, os políticos desanimados, né? Aí vem a morte do João Pessoa e dá aquele ano. Mas essas duas datas, elas passam a imagem de que o movimento não ia conseguir. Por isso que o Washington Luiz, quando o movimento iniciou, o movimento de controle dos quartéis, ficou extremamente surpreso. Então, Vargas, quando chega na capital, no Rio de Janeiro, quando ele vem a chegar no Rio de Janeiro, o movimento em si já é vitorioso. Por quê? Porque os quartéis militares dos vários estados, eram 20, já estavam praticamente controlados. E o Washington Luiz e várias personalidades ligadas a São Paulo foram presos e logo depois exilados. Foram embora do país. E aí inicia a chamada Era Vargas, que, como eu lhe disse no início, as mudanças elas não ocorrem de repente. Elas demoram um pouco a acontecer. No caso, elas foram acontecendo aos poucos. A primeira grande mudança implantada pela Revolução de 30 foi Vargas, em 32, ampliar o direito de voto. A mulher passa a votar. Veja bem, a mulher é no mínimo 50% da população. Okay? Então eu volto ao início, as minhas primeiras palavras. As mudanças causadas por uma revolução, mudanças positivas ou negativas, elas só são sentidas depois de um certo tempo, médio prazo ou longo prazo. Ok? E aí, para encerrar, eu vou relacionar um pouco com a conjuntura atual. Mais ou menos no início do século XX, 1900, 1910, o mundo vivia duas grandes epidemias, não ao mesmo tempo. A peste bubônica lá da Idade Média, ainda matava muita gente, e uma outra epidemia chamada cólera. Essas duas epidemias, que elas tinham época de surto, elas provocaram uma revolução muito grande. Que revolução? Saneamento básico, preocupação com água potável, preocupação com o controle de esgoto. Tudo isso foi implementado nas cidades, na época chamado processo de higienização social, por causa dessas duas epidemias. Então, o que é que eu estou lhe dizendo? Que essas doenças, cólera, peste, atual coronavírus, elas também elas provocam mudanças que não são vistas a curto prazo. Então, eu lhe exemplifiquei que a peste e a cólera provocaram mudanças. O quê? A preocupação
A preocupação, espera aí, Vicente, já. A preocupação com água potável, a preocupação que os esgotos sejam subterrâneos, a preocupação em manter limpa a cidade, esgoto, pântano, não fiquem em céu aberto, para que não haja a proliferação de doenças como cólera, ok? Agora eu finalmente encerro a chamada Revolução de 30, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço.